Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje dia 15 de junho, segunda-feira, vamos para mais um fechamento de mercado. Para quem não me conhece aí, para quem é novo no canal, me chamo Micael, opero no mercado desde 2014, né, tenho especialização em análise técnica, estudo análise técnica desde 2014, né, e até hoje, né, sempre aprimorando. O disclaimer de sempre, né, esse canal tem propósito exclusivamente educacional, não estou recomendando compra ou venda de nada, né, simplesmente a gente estuda os gráficos aí, o fluxo dele, beleza? Vamos para os gráficos aí. Hoje o BOV fez uma movimentação muito bonita, né? Em cima, novamente, né? Em cima desse limite superior da cunha, segurou, demonstrou força, né? Principalmente durante o dia. Na abertura foi um pouco feio, né? Mas durante o dia veio se recuperar e conseguiu fechar acima do limite superior. Isso é muito importante, né? Um martelinho aí bem próximo da média de 9. Agora sim a média de 21 está chegando bem próximo. Então foi apesar de ter tido uma queda pequena, mas foi uma queda, durante o dia foi uma queda muito maior, isso para mim é um movimento mais comprador do que vendedor, tá? Então continua para mim o mesmo viés aí de BOV, né, que sendo isso aqui uma correção, uma bela correção, né? Se você colocar no Fibo, de último fundo aqui que tivemos até a máxima, né, bateu exatamente 60%. Você poderia, para quem é uma pessoa, eu vou até aproximar mais para vocês verem, né? Para quem é uma pessoa agressiva, né, entraria comprado aqui nos 60% do 61.8 de Fibonacci, tá? Praticamente 10 pontos de diferença aí. Se bem que não tem não, porque eu não coloquei na máxima daqui, tá? Subir esse pedacinho aqui, né, com a mínima daqui, opa, não, continuou os 10 pontinhos mesmo, tá? Mas perfeito, movimento perfeito de BOV, tá? Sem muitos problemas. Tá bem calçada, tem a 21, tem essa região de resistência, foi uma região forte, então é exatamente esse tipo de força que demonstraria quando a gente tem três, no caso, juntando Fibonacci, três suportes fortes aí atuando em cima do Ibov. Isso foi respeitado. Perfeito. Amanhã, né, rompendo a máxima de hoje, fica bem interessante. Tá? No semanal. Semanal ficou perfeito, não tem o que tirar aqui, né? Veio encostar ainda mais próximo da média de 21, a média de 21 tendo tempo agora para fazer a virada, né? A média de 9 encostando no preço também. Isso para um gráfico semanal é excelente, né? Você pode ver que é um descanso, né? Um descanso muito interessante. No voltar aqui para o gráfico diário, a gente vê que o volume, né, foi bem forte, né, acima da média aí dos últimos 21 dias, né? Essa linha verde aqui é a média de 21, né, no volume. Então bem interessante, rompendo a máxima de hoje fica interessante, beleza? Vamos para o dólar aqui, o dólar, né, abriu logicamente acima da máxima de sexta-feira, ou seja, no semanal ele ativou aquele martelinho que a gente tinha comentado, tá? O que a gente, para variar, eu esqueci de abrir o programa, sempre. O que a gente consegue entender aqui no gráfico do dólar, né? Rompeu a máxima, o que a gente espera que isso venha acontecer? Rompeu a máxima de sexta-feira, certo? Então, chegou próximo aqui da média de 9, vai testar a média de 9, que a média de 9 está descendente e talvez venha a perder fundo, né? Perder a mínima da semana passada. Isso é importante, seria bem importante para o dólar, né? Ser um pullback, um topo menor que o topo anterior, justamente para fazer o pivô de baixa, né? E talvez chegarmos aí a 4,50, 4,56 no dólar. Beleza? Então, para as próximas semanas, né, a gente espera esse tipo de movimento. Claro que poderia fazer um movimento diferente e ao invés de romper, de tocar na média de 9 cair, ele pegar e fazer máximas e romper o topo, com certeza, tá? Com certeza. Mas a gente vê que o cenário do Ibovespa, né, favorece esse primeiro cenário que a gente traçou, que seria a perda do fundo, tá? Então, no semanal, é isso que a gente vê. No diário, né, pode ser sim um pullback também para a média de 21 no diário, para perder fundos aí e chegar sim a inicialmente 4,581 e depois 4,30, tá? Mas inicialmente R$ 4,58, né, que seria R$ 4,50, essa média aí que a gente sabe que é uma região, a gente não trabalha com uma linha específica, né? Tem a média de 200 no diário aqui passando também, uma média importante. Então, né, no dólar aí, né, tem uma resistência que deve sim prevalecer nos próximos dias. Vamos acompanhar, tá? Petrobras, apesar de abrir abaixo da mínima de sexta-feira, né, demonstrou muita força, né, com volume satisfatório, chegando sim, rompendo novamente para ficar acima, fechar acima da média de 21
e encontrou uma leve resistência na média de 9, tá? Que já está virado um pouco para baixo. Então o que a gente vê que pode ser, que movimento é esse, né? Ele fez a máxima, tocou na média de 9, voltou para fazer um mini pullback, né? E sim, amanhã, caso rompa a máxima de hoje, obviamente vai fazer um pivô de alta e terá novos topos. Então, aguardar esse movimento, tá? Porque também fica interessante o preço romper a região desses últimos 2 dias aqui, que são bem próximos às máximas, né? Bem interessante, sim. Petrobras no semanal, não tem o que colocar e nem tirar, né? Ele veio, fez um pullback, encostou na média de 9, média de 200, mostrou força. Quem viu esse gráfico no semanal aqui na abertura, catou Petrobras na abertura, né? Porque você vê a força de média de 200, média de 9. Se você for colocar, tem provavelmente um FIBO de 38 aí, né? Vamos ver se tem um FIBO aí. Um FIBO de quase... Um FIBO, vamos ver aqui. FIBO de entre 38 e 50, tá? Então é na verdade, FIBO de 50, exatamente. Eu vou colocar em outra cor para vocês pegarem aqui também. E deu uma confundida ali. O FIBO tá em amarelo, tá? Então FIBO de 50, olha isso, gente. Nem eu tinha pego essa informação aqui no semanal. A média de 9, média de 200, ok, né? Agora um FIBO também de 50 nessa região da abertura, cara. Poxa, né? Rompendo a máxima rompendo o preço de abertura, porque ele deve ter tido uma queda no intraday, né? Rompendo a abertura da compra de olhos fechados, tá? Então não tenho que tirar e nem pôr aqui no gráfico semanal de Petrobras. Quem foi agressivo pegou esse papel lindamente. Agora no diário está muito bonito também, rompendo a máxima de hoje, fica bem interessante Petrobras. Vamos para Vale. Vale também, né, mostrou muita força, abriu em cima da média de 21 no diário. Isso aí, só isso a gente já pode observar se o preço vai conseguir romper, segurar o preço acima ou não, né? Praticamente em cima da retração de 50% de Fibonacci, 2. Né? Terceiro, tem uma LTA passando aqui, né, bem próxima do preço, segurando talvez o preço, 3. Né? Em cima de um pivô de alta que foi rompido alguns dias atrás e agora está fazendo pullback, 4. Isso só no diário, vamos para o semanal. Semanal, né, tranquilo. Tá fazendo um pullback quase lateralizando, né, para romper essa região de 57 e buscar os 60 reais. Tá? Não tenho que tirar nem pôr também. Altamente técnico os gráficos hoje, sensacional. Bradesco, vamos para Bradesco agora. O Bradesco subiu muito, né? A gente viu, né, nos últimos dias ele veio subir, ele fez altas de 28%. Agora ele está fazendo esse pullback aí, né? Tinha caso viesse a romper a máxima de sexta-feira, seria já uma boa compra. Mas hoje o que ele fez? Chegou em 50% de Fibonacci. Né? Então pode sim chegar até R$ 20,40. Se chegar a R$ 20,40 com a média de 21 subindo, é lindo também. Também tem lindo esse papel, por incrível que pareça. Se vier a cair mais 3 a 4%, também é interessante, ainda continua interessante, principalmente o tipo de figura que ele for deixar no final do dia, de amanhã. Mas também, se vier a romper a máxima de hoje, já está satisfatório o movimento de correção. Tá dentro da média, 50%, em cima dessa região que a gente sabe que é uma região de suporte, que era uma resistência muito forte antes do rompimento. Então, Bradesco também no diário tá muito bonito, tá? Muito bonito. Vamos para o semanal aqui. Semanal que não está muito interessante. O interessante seria, se vocês perceberem o que eu falei de Bradesco com vocês agora no diário, o que eu falei? Que seria interessante se ele viesse bater até R$ 20,40, que seria a retração de 60% de Fibonacci. Né? E seria a média de 21, é a média de 21 no diário. E aqui, 20,40, simplesmente a média de 9 no semanal. Então, batendo na média de 9, retração de Fibonacci de 61,8 e média de 21 no diário, também é uma entrada bem interessante. Né, se você for ver em Bradesco, apesar de estar numa região de suporte que talvez não venha chegar nessa região que a gente tem comentado, tá? De R$ 20,40, R$ 20 até R$ 20. Beleza? Vamos agora para o destaque do dia, né? Não sei se eu falo destaque positivo ou negativo, né? Porque além de ele subir, é uma situação que a gente vê no treinamento. Teve um treinamento que eu fiz para alguns amigos. Tivemos uma figura parecida dessa, mas foi em Embraer, não foi aqui. Né, que o gráfico ele fecha o dia com uma alta de 14%, mas ao mesmo tempo a gente acha que não foi um fechamento positivo, né, não foi um fechamento comprador. Engraçado, né, uma alta de 14%. Se você for ver só o número, você acha que subiu muito.
mas se você for olhar o candle, você acha que não foi um candle satisfatório e talvez um candle que não mostrou força compradora. Incrível, né? Bom, pessoal, caiu aqui a luz, né? Vamos continuar aqui a gravação. Teve um volume absurdo aqui, astronômico, né, pro dia, tá? De Cielo. Um candle também que fez uma movimentação de máxima, né, de 35%, né? Realmente precisava de um volume desse. Então, o que a gente consegue enxergar aqui em Cielo, tá? Vou pegar aqui o programa de novo para a gente abrir, para eu traçar 3 linhas, tá? O que ele chegou aqui? Fez uma mínima, né? Chegou realmente numa região que seria possível já de uma reação no papel, reagiu e reagiu muito, né? E agora fechou testando essa LTA no intradiário que a gente tem aqui, tá? Então o que ele pode fazer? Se não perder a mínima, seria interessante sim ele voltar a fazer novas máximas, tá? Porque aí seria simplesmente um simples pullback aqui nesse papel, né? Seria um simples pullback aqui na região de rompimento, uma região de retração. Se a gente for ver aqui uma retração, né, da mínima para a máxima de hoje, exatamente 61,8% de Fibonacci, tá? Em cima de uma LTA. Então, esse papel ainda, apesar de termos um confronto aí entre alta de fechamento, né, de 14%, porém com um candle feio demais e está numa retração de Fibonacci, então é um ponto positivo sim, que talvez possa ser considerado apenas um pullback. Nos 60 minutos, né, a gente consegue ver melhor que ele já abriu com um gap absurdo também, de só 16%, depois subiu sem parar, mais 16%, e agora veio fazer um descanso natural, né? Nada sobe para sempre, inclusive um papel subindo 35% e um papel que tem relativamente um peso forte, né? Um papel do Ibovespa, né? Não é um mico, não é um papel sem liquidez. Então, essa volta aqui para essa região de preço é uma volta natural. O importante seria amanhã não perder essa mínima em fechamento e algum candle nos 60 minutos, ou então abrir com um pequeno gap já rompendo a máxima região, ou acredito que venha acontecer é um gap maior, né? Abrir um gap maior do que esse, acima do primeiro, do último e penúltimo candle aí do intra 60 e já fazendo um candle comprador. Seria o interessante e seria importante para Cielo fazer essa movimentação amanhã, né? Mas vamos ver. No semanal, inicialmente, né? Hoje é segunda-feira também, né, gente? Mas ficou um candle feio, né? A gente espera que ele volte a subir e esse candle que está com esse martelinho no final dessa semana ele fique nessa região, fique mais ou menos assim, tá? É o que a gente espera de Cielo, tá? Pode gravar essa tela aqui, sexta-feira você pode conferir se vai acontecer isso ou não. É um estudo que você pode fazer, beleza? Agora, no mensal do Cielo, ele encostou exatamente na média de 9, né? Isso é importante a gente começar a pensar numa possível reação, uma reação no preço do mensal, né? Tudo bem que é um gráfico já muito longo, tá? É um gráfico muito longo, mas e tem muito tempo ainda, a gente tem 15 dias corridos aí para o fechamento do mês. Mas é só um estudo que a gente faz aqui, né? A gente não está recomendando compra ou venda de nada, não é um estudo, então você olhando o gráfico mensal é algo interessante, tá? Mas por enquanto, altamente compradora esse Cielo, apesar desse candle feio, acredito que teria sido só um pullback. O importante é não perder em fechamento essa região aqui, a mínima de hoje, tá? Vamos agora para HGTX. A HGTX também está agora nessa região onde não pode perder a mínima de hoje. Vamos traçar o Fibonacci aqui de HGTX. Ele não pode perder essa região de jeito nenhum, porque estaria assimilando, né, a perda do Fibonacci 61,8, que é uma região importante para os papéis, tá? Então o importante para a HGTX seria interessante, e fica bem interessante mesmo, se amanhã ele vier fazer esse tipo de rompimento, esse tipo de rompimento da máxima de hoje, tá? E, inclusive, pensando nisso, quando fizer esse rompimento, a média de 9 vai passar em cima do preço, né? E vai ficar positivo. E a média de 21 vai simplesmente fazer isso. Ou seja, né, prato perfeito para novas altas e o que a gente espera que venha acontecer em HGTX. Então, ficar de olho nesse papel, que esse papel está bem interessante. Apesar do candle, apesar da perda da mínima da semana passada, né, da sexta-feira, ainda é um candle que tem suporte aí na média de 21, tá legal? Mas poderia fechar mais bonito, né? Mas tudo bem, né? Nem tudo são flores.
JBS é esse lenga-lenga que a gente está vendo já há vários e vários dias, né? Essa lateralização que não sai do lugar. No semanal, mais uma semana que vem fazer esse tipo de movimento, né? Tudo bem que é o primeiro dia da semana, mas é mais uma vez esse movimento aí que a gente está vendo de JBS, né? Um papel que eu já falei com vocês que eu estou estudando a retirar ele aqui do nossa análise, né? Ele perdeu a função aqui com essa lateralização, né? Não tem muito que a gente falar de JBS. Né? Já falamos no início, né, onde o papel tinha objetivos, sim, caso viesse perder essa mínima, a chegar a 18, 19 reais para fazer ficar interessante o movimento comprador, mas nem isso ele fez. Ele chegou na retração, que isso aqui seria uma retração de 38,2 de Fibonacci e segurou, e agora lateralizou, né? Um movimento chato, né, para quem quer entrar no papel, então quem está vendo o que vai ser decidido nesse papel. Ele tanto pode subir quanto pode cair aqui, né? Tá bem indeciso. Então o JBS não tem muito o que falar além disso, tá? Vamos então agora para JBS, né? Isso. Agora vamos para Embraer. Embraer aqui fez mais um candle também, quase um doji, né? Porém, entre as médias do diário, né? Vamos ver aqui a região de 61,8. Olha que interessante. Ele hoje abriu e ficou entre as duas regiões mais importantes de Fibonacci, que é 50 e 61,8. Ou seja, amanhã rompendo a máxima de hoje, fica um movimento bem interessante em Embraer. Chegou numa região, a maioria dos papéis estão fazendo esse mesmo movimento, chegando nessa região onde foi necessário esse descanso, foi uma alta muito forte que teve, né, nos últimos dias, e agora fez esse descanso sensacional, maravilhoso, rompendo a máxima aí de hoje. Fica bem interessante o papel, né? Vários papéis, quase todos os papéis que a gente analisa, tá ficando interessante agora na compra, né? No semanal de Embraer, né, encostou aqui na média de 9, que já tinha encostado na semana passada. O importante é não perder essa região no fechamento, né? O importante é, até o final dessa semana, caso o papel queira demonstrar uma força compradora, né, maior, seria interessante fechar no mínimo aqui. No mínimo aqui. Porque semana que vem, né, a média de 21 ela vai estar mais para baixo, né? E aí sim, com força, né, o papel conseguir fazer um pivô de alta, tá? Um pivô de alta em cima da média de 21. Aí é uma compra bem interessante em cima de Embraer também. Quem opera pivô, né? Quem opera rompimento de topo anterior, um pivôzinho de alta, é uma situação que todo mundo gostaria, né? Então, bem interessante. E para quem já é mais pro diário, né, tá numa região bem legal. Show de bola, né? Semanal, Embraer, tá tudo muito bonito aqui na nossa bolsa, né? Dá até para desconfiar o que tá por vir aí, porque se tudo isso ativar, né, eu não sei o que acontece com o Ibov, não. Ibov dispara e muito, né? Semig chegou, na sexta-feira eu comentei, né, que essa região aqui era uma região muito bonitinha, né, uma região que eu tava de olho aqui em Semig. O que ele fez? Simplesmente pegou e tocou na 21. Tocou na 21 e começou a reação de compra. Né, uma reação importante em cima dessa região onde ele fez o rompimento do fundo duplo, né? Não tem lugar melhor para você fazer uma compra, né, meu amigo? Não tem lugar melhor, né? No diário ele ficou muito bonito mesmo, muito mesmo. No semanal de Semig encostou aí na média de 9 do semanal ainda, tá? Os papéis estão muito bonitos mesmo. Eu não sei se isso eu não sei o que está acontecendo. Os papéis tem muitos papéis interessantes, né? Muitos papéis interessantes que pode vir a dar compras excelentes, né? Oportunidades aí bem legais de quem perdeu a última alta, tá? Semig então fechou nessa região muito interessante mesmo, né? Onde eu comentei de sexta-feira que era uma região, né? Uma região que quem estava de olho em Semig, né? Para comprar esse papel nessa região era a melhor coisa que poderia acontecer. E tá aí, ó. Aconteceu, gente. Quem quer, tá aí, ó, tá de graça, né? Tá molezinha para vocês aí. IRB foi um movimento que eu já não gostei muito, né? Apesar de estar ainda provavelmente numa retração de Fibo, né? 61 provavelmente, né? Não gostei muito pelo gap de queda, abriu com um gap muito forte, né? Eu não sei, né? Em relação à notícia desse papel, se teve alguma notícia, né? Se você sabe de alguma notícia, tu coloca aí para mim nos comentários, né? Porque realmente eu não lembro, né? Se teve alguma notícia, eu não terei IRB hoje, então não sei se teve alguma notícia. Tanto que no cima, tu vê que a gente já entende mais ou menos como funcionam as coisas, né?
Falei que não gostei do candle, você vai entrar no Intra 60, o que ele fez? Ele fez hoje, durante o dia, ele abriu, caiu ainda mais 7% durante o dia, aí volta, faz um repique na média de 9, na média de 60, e perde de novo essa região, ainda deu um lindo day trade ainda em IRB, no gráfico de 60 minutos, no diário eu falei que não gostei muito, porém, se ele romper a máxima de hoje, também não deixa de ser uma entrada interessante. Por quê? No Intra 60, o que ele faria? Né? O que ele estaria fazendo aqui? É um pivôzinho de alta, né? Veio, caiu, né? Fez uma queda bem forte, chegou na retração de 61,8 de Fibonacci, fez uma alta, um fundo mais alto que o fundo anterior e, consequentemente, pivôzinho de alta, né? Então, também fica interessante se você olhar no intradiário IRB, no diário, né? Poderia fechar um pouco melhor, né? Talvez até ficar bem próximo aí do rompimento do pivô, né? Mas não ficou, vai dar espaço aí caso venha abrir um gap de alta, né? Pode abrir num gap de alta de 6% e ainda ter chance de vocês entrarem, né? De quem tiver interessante, quem tiver achando o papel interessante entrar, tá? E no semanal, né, veio encontrar a média de 9. Porém, essa região que eu comentei na semana passada, que fica feio caso venha perder de fechamento essa região, né? O importante agora para a IRB é não perder essa região, não durante a semana, transformar esse candlezinho que está pequeno aqui, tudo bem que está na primeira semana, principalmente superar essa região aqui, que foi o fundo duplo, tá? Romper, confirmar que está saindo dessa região do fundo duplo, dessa lateralização, você pode escolher o que você quer chamar. E na semana que vem também abrir com novas altas e sim confirmar o topo duplo. Ele ainda está em movimento de confirmação, né? E no diário, né? No diário, se você é uma pessoa que tem mais apetite a risco, está numa região interessante também. Show, né? Vamos agora para Azul. Azul, apesar de durante o dia, né? Durante o dia ele fechar, ele cair bastante, né? Na verdade, cair não. Ele abriu com gap de baixa, abriu com um gap de 6,5%. Ainda caiu um pouco mais, que eu vi no noticiário, caiu 10%. Mas ele se recuperou, né? Fechando acima da média 9, acima da região de suporte, né? Que está brigando aí pelo fato de ser um suporte, então não deixa de ser algo que foi positivo para o papel, tá? E fechou acima da média de 9, né? Fechou acima da média de 9, provavelmente encontrou a região de Fibonacci que a gente tem comentado, né? Região de 61,8, sensacional, R$20, que eu tinha até comentado que esse valor exatamente, né, de R$20 que poderia encontrar, né, que a Azul poderia chegar a R$20, que não teria muitos problemas, né, no futuro. Então aí, chegou, fez R$20 e de R$20 já está valendo 22 no mesmo dia, né? Então, para você ver como tem força sim esses tipos traçar esse tipo de cenário, né? No semanal de Azul, né, tá muito mais bonita também, porque ele fez aquele movimento que a gente sempre conversa aqui, né? Fez uma alta, chegou na média de 21, volta, faz um pullback na média de 9 que já está ascendente para romper a média de 21 descendente e fazer um pivôzinho de alta. Então o movimento está bem bonito. Vamos ver se ele vai, se esses papéis todos que a gente está comentando, que está com uma beleza gráfica exuberante, né? Se ele vai, tudo isso vai se concretizar, né? Pode ser que tenha armado um monte de possibilidade, de interesse de muita gente e amanhã abrir com gap de baixa e não ativar nada disso, né? E botar água no chope de todo mundo. Vamos agora para Via Varejo. Via Varejo, eu comentei com vocês também na sexta-feira que é um papel que está muito forte, né? Que chegaria na média de 9. Se chegasse na média de 9, seria talvez o limite dele de descanso, né? Porque é um papel que está forte, ele não faz muito descanso. Chegou na média de 9, chegou na retração de 50. Né? Quem conhece o papel, o volume que esse papel está nos últimos dias, né? Tá um absurdo mesmo. Então, quem opera esse papel, quem está de olho nesse papel, viu que ele chegou na média de 9, catou. Ó, regiãozinha de resistência, né? Região de suporte aqui do último pivôzinho de alto que ele fez, né? A cabeça do pivô. Enfim, gente, está muito técnico, né? Os gráficos estão muito técnicos, vocês conseguem ver isso também, né? No semanal, tá precisando de descanso, foi o que eu comentei, né? Né, Micael, só pego esse papel aí nessa região agora de R$12, né? Porque para mim fica muito, no semanal ele tá muito esticado, apesar de que caiu muito. Esse foi um dos poucos papéis, né? E alguns outros de varejo também, de comércio eletrônico, que fizeram recuperação em V, né, no Brasil, né? Foi uma recuperação em V, Via Varejo foi uma recuperação em V muito bonito, caiu muito feio, 80% e também se recuperou 300% no mesmo movimento. Então, quem acreditou nesse papel aqui, nessa região, principalmente do fundo duplo, tá de parabéns, aí você ainda tá com papel na carteira.
né? E aqui no diário, né, a gente falou que se viesse a fazer apenas um recuo para continuar subindo, era isso que ele ia fazer. Não tinha outra coisa. Eu não achava difícil ele chegar na região de 21 aqui no diário, né, pela força que ele está demonstrando nos últimos dias. Mas gostaria que viesse na 21, porque daria uma oportunidade muito boa aí de muita gente entrar no papel. Beleza, gente? Hoje foi um fechamento um pouquinho mais rápido também, porque eu estava um pouco atrasado, precisei me ausentar um pouquinho aqui no final do pregão, mas tá aí para vocês o fechamento, né? Deu um probleminha no meio da gravação, mas acho que eu consegui recuperar. Se você gostou desse vídeo, eu não falei ainda, né, nessa gravação. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, primeiramente. Aperta o curtir aí, para esse vídeo chegar a mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E compartilhe com seus amigos, com pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo, né, em grupos de WhatsApp de investimento, que tem vários hoje no Brasil, né? Então, no Telegram, essas coisas, vocês podem compartilhar e ver o que eles vão comentar sobre isso. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar desse tipo de análise, que é uma análise simples, mas objetiva, né? E para você ter poder de tomada de decisão, você precisa que algo seja simples e que dê certo, né? Então, espero que vocês estejam gostando, né? Eu estou gostando do feedback, né, de vocês, do comentário, que vocês vêm falar comigo até no WhatsApp, né? Bem legal. Então, vamos continuar a fazer esse trabalho, né? E conto com a ajuda de vocês para compartilhar e chamar mais gente aí para se inscrever no canal, beleza? Forte abraço para vocês aí, gente. Até amanhã.